Olá! O ranking mundial da liberdade de imprensa, elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, apresenta o Brasil na 107ª posição entre os 180 países analisados. Essa classificação considera pluralismo, independência dos meios de comunicação, qualidade das leis e segurança dos jornalistas. O deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, é autor de uma proposta voltada a melhorar esse quadro. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, qual é a sua proposta? O PDT, meu partido, organizou 2 projetos de lei. Um projeto de lei de autoria do deputado Túlio Gadelha e um de minha autoria. O projeto de lei do deputado Túlio Gadelha tipifica o crime contra os profissionais da imprensa. E o meu projeto agrava as penas. Agrava as penas. Por quê? Talvez muitos não saibam, eu sou um dos poucos do Congresso Nacional dos que participaram da Assembleia Nacional Constituinte. Eu também. Sou um defensor. Como repórter. Maravilha! Eu sou um defensor, sei. O que garante o Estado Democrático de Direito é a Constituição. E a imprensa livre é a iluminação da democracia. Joga luz sobre a democracia. Exatamente. Não é possível Estado Democrático de Direito sem imprensa livre. E nós sabemos, lamentavelmente, que a nossa realidade hoje no Brasil é uma realidade que prenuncia a possibilidade de um retrocesso institucional grave. Eu tenho proclamado que nós estamos diante de um golpe. As palavras do ministro Celso de Mello, fazendo uma analogia com os prenúncios da Alemanha nazista, ele tem razão. E, obviamente, como a Constituição protege a liberdade de imprensa, e é impossível enfrentar essa liberdade, impedindo a divulgação, os fascistas de sempre, agora, se utilizam da intimidação, da repressão, da violência, do terrorismo, porque eles não estão apenas atacando os profissionais de imprensa nos seus momentos de trabalho. Eles insinuam com ameaças, inclusive, aos familiares. É uma situação dramática, porque nós não podemos, de forma alguma, aceitar nenhum retrocesso. Eu acho que, por favor, pode completar. Quando nós tomamos esta iniciativa, é para demonstrar claramente a dimensão da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é a nossa garantia, é o elemento preventivo em homenagem à possibilidade para me impedir qualquer iniciativa golpista. O primeiro a ser alcançado. Eu acho que é sempre bom, nunca é demais lembrar que todas as ditaduras, seja ela de que espectro ideológico, de qualquer espectro ideológico, elas buscam sempre atacar instituições como o parlamento, o poder judiciário e a imprensa. A própria Revolução Francesa, em 1789, quando o terror foi instalado, a imprensa foi perseguida. Deputado, eu queria trazer para o senhor aqui um dado da FENAGE. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, somente nos 4 primeiros meses deste ano, o presidente Jair Bolsonaro proferiu 179 ataques à imprensa, sendo 28 ocorrências de agressões diretas a jornalistas, 2 ocorrências direcionadas à própria Federação Nacional dos Jornalistas e 149 tentativas de descredibilização da imprensa. Na sua avaliação, em que medida esse tipo de atitude por parte do presidente da República pesa ou influencia a agressividade, a violência contra a imprensa e a colocação do Brasil naquele ranking que eu comentei na abertura do programa? Todos conhecem aquela música, né? Who let the dogs out? Quem deixou os cachorros soltos? O presidente da República, ele estimula
ele patrocina, ele joga aqueles grupos radicais de apoio a ele joga esses grupos para a prática de violência contra os profissionais. Nós temos já vários exemplos concretíssimos. Os números trazidos assustam ainda mais e tem que afirmar o nosso compromisso na proteção dos profissionais, mas na defesa da liberdade de imprensa. Nós não podemos aceitar. O presidente da República ele tem que ser responsabilizado criminalmente. Criminalmente. Ele vem praticando crimes contra a liberdade de imprensa, crimes contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Ele, pessoalmente, não são só os seus seguidores. Ele mesmo tem cometido vários crimes. Agora, com esse enquadramento, com a tipificação, vamos ver se o Congresso Nacional dá essa contribuição preventiva, tipificar claramente e penalizar duramente aqueles que atentarem contra a segurança pessoal dos profissionais de imprensa. Deputado, então é bom deixar claro para quem nos acompanha na Rádio Câmara, na TV Câmara, que a sua proposta ela não cria um tipo penal novo. Ela agrava as penas, a penalização, a partir do momento que fica identificado que aquela agressão ela se deve ao fato de aquela vítima ser um profissional da imprensa. Uma analogia com o feminicídio, né? É a violência, é o homicídio Exatamente. Da mulher pelo fato de ela ser mulher. Então, é a violência contra o jornalista pelo fato de ser jornalista. Porque, eu digo assim, existe uma certa fragilidade individual. Porque o profissional da imprensa, quando ele vai fazer a reportagem nas ruas, quando ele vai ter um embate, ele vai completamente vulnerável. Ele se expõe. E as agressões têm acontecido. O presidente faz agressões verbais, mas ele estimula agressões físicas. E estimula claramente. E as coisas têm acontecido. Quando o Brasil está no ranking dos países onde é consagrado o maior desrespeito aos profissionais da comunicação, isto é o maior atestado que nós estamos diante de um golpe e tem que ser evitado. Deputado, o senhor comentou que o deputado Túlio Gadelha também apresentou uma proposta. Existem pelo menos outras duas, a deputada Sheridan, a deputada Clarissa Garotinho, também apresentaram propostas na mesma linha. E, recentemente, o presidente Rodrigo Maia, ao comentar o fato de alguns veículos de imprensa terem retirado seus profissionais da porta do Palácio da Alvorada para protegê-los de violências, de agressões cada vez maiores, o presidente Rodrigo Maia se manifestou de forma muito contundente contra isso e mostrando a preocupação que ele tem em relação a esse tema. Você acha que isso favorece para que esse projeto entre na pauta do plenário e seja aprovado? Como é que está essa negociação? Eu tenho acompanhado, através do líder da minha bancada, deputado Volney Queiroz, já existe uma articulação no sentido de agilizar a votação desses projetos. Obviamente que vamos pegar todos os projetos para que seja elaborado um substitutivo, um projeto só. Não tem sentido projetos conexos caminharem separadamente. De qualquer maneira, a ameaça ao Supremo Tribunal Federal, a ameaça ao Congresso Nacional, vem se somar, vem trazer preocupações. Por quê? Porque quem denuncia, quem ilumina as manobras golpistas é a imprensa livre. A imprensa nos acautela, nos ajuda com as informações trazidas. E quando se expõe na porta do Palácio do Planalto, a ponto de não poder mais trabalhar ali com medo daquela claque bolsonarista, é a demonstração de que essa fonte de iluminação do Estado Democrático de Direito, que é a imprensa livre, está correndo muito risco. Deputado Paulo Ramos, eu agradeço a participação no Palavra Aberta e, como profissional de imprensa, torço pela aprovação da sua proposta e de outras que vão na mesma linha que estão em tramitação na Câmara dos Deputados.
Eu agradeço. Salve o Estado Democrático de Direito, salve a democracia brasileira, salve a luta do povo brasileiro para afirmar um país onde a divergência possa acontecer, mas num campo civilizado, num campo republicano. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, autor de uma proposta que aumenta as penas em relação a crimes praticados contra profissionais da imprensa. Se você tiver interesse em acompanhar essa proposta, projeto de lei 2914 de 2020, você vai na página da Câmara, lá em cima, marca atividade legislativa, projetos de lei, propostas legislativas, PL 2914 de 2020, cadastre o seu e-mail e você vai ser notificado de tudo o que acontecer em relação a esse projeto. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.